Tinhas vontade de ser pai? Tive, principalmente na pior fase da minha vida. Na pior fase, na fase em que eu próprio mais duvidava de mim, passou muitas vezes pela cabeça eu gostava de um dia ter um filho a quem eu pudesse transmitir tudo aquilo que eu precisei que alguém me transmitisse e ninguém o fez. E isso nessa altura foi importante para mim. Depois passou a ser uma noção menos importante. Quando chegamos à conclusão que não podíamos ter filhos, não teve para mim o impacto que, por exemplo, a tia. Eu acho que a tia teve muito mais impacto. A tia chegou a ponderar a hipótese de adoção e eu, principalmente porque tu já tinhas nascido, o Choga já tinha nascido, mais tarde apareceu o Gonçalo e mais tarde ainda o Pedro, e por isso já existiam alguns dos meus sobrinhos e uma noção que muita gente, muitas vezes quando conversa comigo sobre isso, contraria. Mas eu sempre achei que nunca poderia amar da mesma maneira que já vos amava a vocês. Quem me conhece e sabe a importância que os meus sobrinhos têm para mim, percebe isso, embora me diga que criar também desenvolve os mesmos laços. Mas eu nunca quis arriscar, porque eu sempre achei que vocês me contemplavam e completavam com esse amor. E nessa ideia nunca mais foi importante para mim. Aliás, muito honestamente, eu considero-vos a vocês os 4 como se fossem meus filhos. Não faria nada de melhor por vocês se vocês fossem. Por isso, não. Foi importante realmente numa primeira fase, mas hoje em dia... Nós fomos o teu amor à primeira vista. Vocês foram o meu amor à primeira vista. Olha, é verdade, é bem verdade o que acabas de dizer. Eu lembro-me ainda bem da altura em que tu nasceste, lembro-me da altura em que o Chogas nasceu, que ainda foi antes de ti. Curiosamente, o Chogas, que não é meu sobrinho de sangue, é da tia Guida, tem exatamente o mesmo papel que vocês têm na minha vida. Houve uma atração quase imediata quando nos conhecemos. Eu lembro perfeitamente dele, ainda bebezão, queria vir para o meu colo e queria estar, e era o tio. Depois, mais tarde, contigo, houve uma empatia também enorme, desde os primeiros dias. Eu lembro-me tu ainda bebê de colo mesmo, ficares comigo, eu ficar a tomar conta de ti. Nós íamos para o restaurante, os dois juntos, e as pessoas ficavam escandalizadas por tu te punhas a comer de garfo e faca e toda a gente achava que era eu que exigia isso, mas não, já era a tua precocidade, como se costuma dizer, a funcionar. Eu partilhei sempre muito com vocês. Mesmo mais tarde com o Gonçalo e com o Pedro, eu sempre fiz questão de estar presente, de estar por perto, de fazer parte, de poder acompanhar. Tenho a certeza que criei um relacionamento com vocês que me orgulha muito e que me enche de amor. Por isso, quando eu digo que sou um felizardo porque tenho vivido a vida rodeada de amor, é verdade. Eu prefiro salientar sempre o que de bom me aconteceu do que o de menos bom se passou na minha vida. Deste por ti a querer dar aos teus sobrinhos o que te faltou a ti? Completamente. Eu ainda hoje quero que qualquer um de vocês não vos falte minimamente nada que vos afaste do caminho que vocês quiserem seguir. Eu muitas vezes interrogo-me, é talvez a única, não chamaria mágoa, mas a única incerteza que eu tenho em relação ao meu passado. Eu acho que podia ter sido melhor em muitas coisas e acabei por não ser, por minha culpa, porque não desenvolvi realmente essa capacidade para, no fundo, ultrapassar contra tudo e contra todos, mas também pela tal falta de apoio que muitas vezes é importante, porque nós, quando somos jovens, podemos ter aqui e acolá dúvidas, incertezas, inseguranças, e nessa altura eu penso que é muito importante estar alguém por perto a dizer: não, tu consegues, tu vai, força, não desistas, pelo menos tenta. E isso acho que é o meu papel na vossa vida, é estar por perto para vos dar todas essas garantias e tentar que realmente, acima de tudo, eu, tal como a tia, o que nós queremos é que vocês sejam felizes. No fundo, tu adotaste-nos, não literalmente, mas em amor. Sim,
Aquela brincadeira que nós temos da questão dos filhos é verdade. Eu vejo-vos como filhos. Eu tenho muito orgulho em todas as vossas conquistas. Fico triste se vocês estiverem tristes. Tenho todos os sentimentos que, por aquilo que ouço os pais e as mães dizerem, se tem por um filho. Por isso, eu vejo-vos como tal e sinto-vos como tal. Com a paternidade encontrada no amor dos sobrinhos e com a companhia daquela que diz ser o amor da sua vida, depois de vários altos e baixos normais nessa vida, nada fazia prever que tudo acabaria por colapsar. Foi o grande C, a palavra que tantos temem, que veio abalar toda esta estrutura. O cancro. Não se esqueçam de subscrever o canal e de deixar o gosto aqui em baixo no vídeo. De repente tu dás por ti a ter a vida oposta à que tinhas tido na juventude. Tens uma mulher que amas, tens sobrinhos que não sendo filhos é como se fossem e acabas por ser o lado bom do teu pai, aquele que te faltou. Como é que é viver isto tudo e de repente receber uma notícia de que vamos perder isto pelo menos como tinha sido até então? É catastrófico, é quase, eu acho que só quem já tenha passado pela mesma situação consegue entender. É de repente veres o teu mundo abalar por completo. É perceberes que toda a felicidade, tudo aquilo que tu estás a viver vai acabar. Até porque eu tive a noção muito rapidamente de que as coisas eram mesmo más. Quais foram os primeiros sinais? Os primeiros sinais foi realmente uma mulher tão ativa, tão vibrante. Só quem tenha conhecido a tia pode perceber isto. A tia era a alegria em pessoa, a tia estava sempre em atividade, estava sempre em ebulição, personificava tudo aquilo que havia de vida na própria vida. E de repente tu começas a ver essa pessoa a esmorecer, começas a ver aquela luz sempre tão brilhante, a ficar menos viva, mais batida, começas a vê-la alimentar-se mal e começas a perceber que há ali qualquer coisa que não está bem. Vai-se a médicos, há excitações, como a tia viajava muito, começa-se a falar na hipótese de ter contraído uma bactéria em São Tomé e Príncipe, onde tinha estado da última vez, mas eu honestamente não estava muito convencido. Eu comecei a ver ali a possibilidade de haver algo bastante pior. As coisas continuam a ser inconclusivas, eu sugiro ao médico que estava a fazer esses exames, por que não explorar precisamente esse campo. E ele decide marcar realmente uma endoscopia e uma colonoscopia. Sou eu que vou levantar os exames ao hospital. E nessa endoscopia é-me anunciado, quando eu abro o envelope, um carcinoma. E eu percebo logicamente o que vem a caminho. Até porque não era uma palavra que te fosse estranha. Não era uma palavra que me fosse estranha, era uma palavra que eu já tinha vivido na juventude e por isso sabia as consequências que tudo isso iria ter. Nessa primeira fase eu ainda vou falar com um especialista e o especialista me diz: isto apanhado a tempo, ainda poderá haver hipóteses, vamos ver, não é já, vá primeiro ao especialista. Agora, quando eu vou ao especialista, não há outra maneira de o dizer, eu tenho perfeita certeza que não houve má intenção nenhuma nisso, mas houve uma completa frieza e abruptidão na forma como a notícia foi transmitida. Ele chamou-me à parte, depois de examinar a tia, e mal entrei no gabinete dele, eu e ele sozinhos, e ele virou-se para mim e disse: olha, não há nenhuma maneira suave de dizer isto, eu não tenho jeito nenhum para estas coisas, a sua mulher provavelmente não chegou ao Natal. Nós estávamos a cerca de 3 meses do Natal. Como é que é ouvir isso? É talvez a pior coisa que tu podes ouvir na vida. De repente sentes um gelo interior, sentes um frio tão grande na alma que parece que te estão a arrancar tudo. Parece que de repente, para além da noção mental de nós caímos na realidade, há uma noção física de rejeição. O teu próprio organismo está completamente a rejeitar tudo aquilo que no fundo faz mover a vida. O calor, o sangue, tudo isso, parece que de repente tudo gela, tudo estagna ali. É como se também uma parte de ti tivesse começado a morrer com a notícia. Não foi como que uma parte de mim tivesse começado a morrer, foi como que eu, no meu todo, ganhasse consciência que a minha vida como era terminava ali. Mas também quando tu ouves isso, quase que te anuas interiormente, porque a partir daí a tua única intenção é, se possível, adaptar com pétalas de rosa ao caminho que existir até ao fim. Não interessa se é um mês, são 2 meses, o que é. Interessa é que esse caminho seja
o melhor possível para a pessoa que tu mais amas na vida. Quiseste muito não falhar com ela como sentias que tinhas falhado à tua mãe? De certa forma, sim. Qual foi a falha que tu viveste com a tua mãe que te marcou tanto? A falha foi não lhe ter ido levar uma refeição ao hospital, porque ela já estava numa fase em que a maior parte das vezes eu chegava ao hospital e ela estava a dormir ou sedada ou coisas do género, e no fundo eu tinha, na minha opinião inconsciente miúdo, eu tinha ido perder o dia para ali quando podia ter estado a fazer outras coisas. E naquele dia eu disse, não, mas porquê? Vou lá exatamente na mesma situação, ela não está, e não fui. E arrependi-me, ainda hoje me lembro muitas vezes dessa falha e desse dia em particular. Embora eu hoje em dia percebo perfeitamente que tudo aquilo que eu não fiz na altura da minha mãe teve muito mais a ver com a inconsciência da idade e da minha falta de vivência provocada por tudo aquilo que já falámos, do que propriamente por eu falhar. E a gente, no fundo, esquece sempre de uma coisa. Primeiro, nós somos humanos. Segundo, nós temos 15, 14, 16, 17 anos e, logicamente, estamos numa fase de vida completamente diferente. O que é que nós devemos interiorizar? Que, como tudo na vida, e se considerarmos, como eu também considero que a vida é realmente uma escola, nós devemos é aprender com tudo aquilo que realmente nos acontece para, numa futura ocasião, fazer melhor. Até porque tu tens outro lema sobre os erros. Sim, não fazer o mesmo erro 2 vezes. Nós podemos fazer erros continuamente. Fazê-lo exatamente da mesma maneira é sinal de muito pouca aprendizagem. E nós isso devemos a nós próprios. Nós temos essa capacidade de aprender com o que nos vai acontecendo e não repetir o erro exatamente da mesma maneira. Nós podemos, sei lá, ninguém está livre, por exemplo, sei lá, teve uma relação e nessa relação as coisas não correram bem por determinado motivo. Não quer dizer que, a partir de agora, qualquer relação que a pessoa vá ter vai ser infalível. Não, pode falhar. Agora, falhar exatamente com os mesmos motivos e da mesma forma que falhou a anterior, isso não. Isso para mim, não. Aquela falha que tu viveste com a tua mãe não a podias redimir com ela, mas sentes que a redimiste com a tia? Completamente. Aliás, eu acho que a redimi, no fundo, com todas as situações extremas que depois se passaram na minha vida. Eu tinha outro relacionamento péssimo com o meu pai, mas não deixava de visitar o meu pai. Com a Guida eu não falhei um segundo que fosse em rigorosamente nada, tratamentos, acompanhamento, tudo. Eu quis estar presente em todas as situações, até coisas que eu gostava de fazer a nível individual, como, por exemplo, o futebol com os meus amigos. Eu, na altura, deixei para poder estar com a tia. E só percebi que tinha feito um erro quando apanho a tia a chorar, a dizer, tu até coisas que amas fazer, estás a deixar de fazer por minha culpa. E muitas vezes o tal sentido de proteção que nós queremos dar e que fazemos por amor, também é verdade que nos esquecemos de pensar se isso estará a fazer bem à outra pessoa. Sentir-se responsável por a pessoa que também, no fundo, ela ama, estar a ter uma vida diferente, na opinião dela, por causa do que está a passar, ou seja, por causa da doença, por causa dela. Como é que foi ser e estar ao lado dela nessa fase? Olha, foi o mais importante e é um conselho que eu deixo sempre a toda a gente. É outra das minhas máximas de vida. Ser e estar é o mais importante. Não é dizer, não é sonhar, não é pensar. É ser e estar. É fazer mesmo. É seres aquilo que realmente és e sabes que és para a pessoa, sempre, e estar. O que é que tu dirias a alguém que diz, está bem, mas eu tenho medo de estar lá? Não tenhas medo por uma simples razão. Depois daquela fase inicial de completo choque, que é a perda de alguém, é esse ter sido e continuares a ser, é o teres estado e continuares a estar, que te vai dar forças para seguires em frente. Já a seguir, como é que foi contar-lhe tudo o que se passava sem lhe anunciar as metas, mas contar, tu tens um cancro, é isto que tu tens? Foi muito complicado. há mais. Parte de tu estares ao lado dela foi não lhe contar as informações das metas que a ciência lhe foi dando. Porquê é que escolheste fazer isso? Numa primeira fase, começou até por ir um bocadinho mais longe. Quando fui recolher o envelope, quando vi a notícia,
ia-se meter um período, já não me lembro se 2, 3 dias, penso eu, em que o médico não a podia ver. E eu pensei para comigo, mal saibas a notícia que tens cancro, tu vais viver com esta realidade, vais viver com esta crueza em cima de ti. Se o médico só te pode ver daqui a 2 ou 3 dias, para que é que eu te vou dizer já hoje? Não, eu vou dar estes 2, 3 dias para tu não teres que viver com isto, são menos uns dias para tu não teres que viver com isto. E começou por aí. Depois, quando mais tarde o médico a vê, examina e diz que ela não chega ao Natal, mais uma vez a conclusão foi parecida, foi: para que é que eu te vou dizer que tu não chegas ao Natal? Pode não acontecer, e se acontecer, tu vais ganhar alguma coisa em saber? Ou vais ficar tipo um fantasma, como ficou quando nós tivemos que lhe dizer que ela tinha cancro e que tinha que ir ao médico para ser examinada. Por isso, foi numa base de amor, foi porque nós, e eu neste caso, a conhecia muitíssimo bem e sabia que a tia não ia lidar bem com uma informação tão drástica, e por isso as coisas foram sendo sempre administradas levemente. Mas e tu, como é que tu geriste o teu peso na notícia? Porque se não partilhaste com ela, que era a tua metade, como tu dizes muitas vezes, como é que encontraste forma de gerir a notícia? Olha, primeiro geri a notícia contigo, telefonei-te e contei-te. A nível interior, foi talvez a maior provação que tive. Como é que era chegar e olhar para ela e saber o que ela ainda não sabia? Era extremamente doloroso. Era muito, muito, muito doloroso. Isso coincidiu com uma fase terrível da nossa vida também a nível económico. Coincidiu com praticamente o descalabro do negócio em que eu estava metido na altura. E lidar com todas essas situações foi muito complicado. Porque tu não queres falhar. Não queres falhar em nada. Tu não queres falhar com a pessoa que mais amas. Tu não queres falhar com as pessoas que dependem de ti, os teus empregados também. Tu não queres falhar contigo próprio e tu não consegues. E é muito difícil tu administrares tudo isso e perceberes que realmente não vais conseguir. Não estás a conseguir. Era a sensação de escapar tudo pelas mãos. Completamente. Era uma sensação horrível chegar à noite e quereres dormir e não conseguires, porque só pensavas em 1001 coisas, que a tua vida estava completamente a descambar, que a única certeza que tu tinhas era a única que não querias ter. Era que ias ficar sem a tua metade, a tua razão de existir praticamente. E essa era a única certeza que eu tinha. Era que a tia não ia sobreviver. O resto importava não importante. Não me importava porque não era tão importante como isso, mas logicamente também me importava porque eu não podia desligar que havia pessoas que dependiam de mim, que o trabalho deles era aquele e que se aquilo se fosse abaixo a vida delas também se ia alterar. Havia fornecedores, havia clientes. Essa tua vontade de não falhar com ninguém, e não falhaste, sendo uma tortura, foi ao mesmo tempo um bálsamo. Agarrou-te à vida. Mais tarde, depois da partida da tia, fidelizou-me, ou mesmo que eu não consiga sobreviver a toda esta experiência, eu primeiro tenho que resolver estes assuntos todos. Eu não quis prejudicar ninguém e por isso tentei não o fazer. E dentro daquilo que me foi possível, durmo de consciência tranquila porque fiz tudo aquilo que era possível fazer. Como é que foi contar-lhe tudo o que se passava sem lhe anunciar as metas, mas contar: tu tens um cancro, é isto que tu tens? Foi muito complicado. Foi muito complicado. Tu não queres dar essa notícia a ninguém, quanto menos a uma pessoa que tu tanto amas. Tu não queres de maneira nenhuma dizer: olha, a tua vida está em risco. Mas, sabendo tu que não está em risco, que a vida vai terminar. Pode ter um prazo mais ou menos curto, mas vai terminar. E foi muito complicado, e o único conselho que eu dou a alguém na mesma situação do que eu é fazer tudo aquilo que o coração lhe disser para fazer. Mas também a forma como se transmitem as coisas, a administração do mesmo, não é uma lei de Newton. Não é uma coisa que seja igual para todos. Cada situação, cada casal, cada intimidade que se vive, cada complemento, nós somos um para o outro dentro desse casal, terá a sua maneira de abordar o assunto. E o mais importante é fazê-lo em amor e ser e estar. Eu sei, porque vivi isso ao vosso lado, que a tia mesmo assim ainda se preocupava muito com a parte material, com aquilo que tu pudesses falhar, com a empresa, com o que estava a correr menos bem. Como é que era ouvi-la falar de tudo isso e tu pensares: mas
tu vais morrer. Sabes que tu aprendes a pôr a vida, digamos, em perspectiva. Tu aprendes a categorizar as situações e quase que a criar uma espécie de fecheiros alternativos na tua cabeça. Do género, eu quando estou a falar contigo sobre determinados assuntos tenho que adoptar esta postura. Se for para a empresa, tenho que adoptar esta e na minha intimidade tenho que resolver. E eu, na altura, tentava suavizar o máximo possível essa parte à tia, mas era quase impossível, porque eu próprio vivia assoberbado também com essa questão. Mas tentava que ela tivesse o menos peso possível nela. Mas muitas vezes não consegui. Nessa fase menos boa, como é que foi para alguém que ajudou tanta gente na sua vida chegar a uma fase da sua própria vida onde teve de pedir ajuda aos outros? Não foi complicado. Foi talvez mais complicado enfrentar a rejeição a esses pedidos de ajuda. Foi uma coisa que foi um bocadinho inesperada para mim, precisamente por essa postura que eu tinha tido sempre ao longo da vida. Mas também me mostrou outras faces desta mesma realidade. Pessoas que eu achava completamente impensável que ajudassem, a quem nem sequer foi preciso pedir ajuda. É uma humildade difícil de exercer, aceitar a ajuda. Honestamente não. Acho que muitas vezes nós impomos a nós próprios conceitos de orgulho, de não, e a pessoa sempre viu com uma determinada imagem, agora como é que eu vou parecer fraco? Temos que partir sempre de um princípio. Todos nós somos seres humanos, todos nós temos sentimentos e se tivermos à vontade para partilhar essas fragilidades, vamos torná-las em forças. Essa é a minha convicção plena das coisas. Não tem que haver vergonhas, não tem que haver medos, desde que nós estejamos a ser perfeitamente naturais. Foi o amor que ajudou a aliviar o caminho, quer durante o processo de lidar com a doença, quer depois de esta ter atingido o seu desfecho menos desejado. Qual foi a importância dos vossos amores nessa fase da vossa vida? Foi muito importante. Eu nunca tive em circunstância nem situação absolutamente nenhuma a dúvida que a tia era a minha metade. Era e é a minha metade. A tia ainda hoje em dia eu continuo a considerá-la como tal. No que diz respeito à tia, eu acho que a tia sempre foi uma pessoa muito mais insegura do que eu. E sendo uma pessoa muito mais insegura do que eu, a tia achava, até uma determinada fase da vida dela, por exemplo, não era a pessoa mais amada. Que eu gostava mais de vocês. Que eu, em certas situações, apertaria em relação a isto ou coisa assim do género. E acho que a tia, nessa fase, de repente, teve o chamado ha-ha moment, em que percebeu que não, que ela era o centro do meu universo. Acho que ela, esteja onde estiver hoje em dia, ela sabe que é o centro do meu universo. Não há nada ainda hoje que eu não pense nela, não... Qualquer facto da minha vida eu tento analisar qual seria o conselho dela, qual seria a reação dela. Por isso, isto está sempre a ser considerado para mim. E sempre foi importante e por isso acho que, acima de tudo, para os dois foi a certeza plena de o amor que ainda hoje nos une. E dos amores que tinham à vossa volta? E dos amores que tínhamos à nossa volta. Eu também nunca tive dúvidas. Eu tenho um orgulho tremendo, estás a perceber, na relação que tenho com os meus sobrinhos. Sei que a tia esteja onde estiver, já o tinha, foi muito acompanhada nessa doença, principalmente por ti, até pela idade que tu já tinhas. Os teus irmãos eram muito mais novos, mas dentro dos possíveis também estiveram sempre por perto e sempre presentes. O Chogas vivia em Inglaterra, não deixava de a acompanhar, pelo Skype, veio de propósito de Portugal também para a ver e tudo isso, e a tia tinha um amor muito grande por vocês, e se há coisa que eu tenho a certeza absoluta é que esteja onde ela estiver hoje em dia, ela está extremamente orgulhosa do percurso do Tia Guida, do teu percurso, mas também dos excelentes meninos que todos vocês os quatro são. Mas e por ti? Que pequenos gestos é que tu recordas que nós, a tua família, possa ter tido para contigo nessa fase e que tenham sido importantes?
Eu recordo tanta coisa. Eu recordo o carinho e o amor que teve sempre presente. Eu recordo, por exemplo, a ti, ainda bem mais novo do que és hoje em dia, a tentares indo trabalhar, a ajudar-nos a pagar as despesas, como o fizeste em mais de uma circunstância. Eu recordo o carinho de um Pedro tão pequenino ainda e tão consciente do que estava a passar e de querer dar amor. Eu recordo o Gonçalo com as suas dificuldades de explanar a intimidade, mas que nessa altura deixaram de ser importantes, e ele foi tão carinhoso e tão querido ao ponto de escrever cartas que eu ainda hoje guardo com muito carinho e que deram muita força a ti na altura. Eu recordo todo o amor que o Chogas sempre nos transmitiu, mesmo com as circunstâncias de vida que o afastaram um bocadinho fisicamente de nós. E é como te digo, a coisa que eu mais me orgulho na vida é realmente o relacionamento que nós sempre tivemos e sempre vamos continuar a ter convosco. Esse é o resultado máximo do amor desinteressado. Tu, quando fazes, seja aquilo que for, por amor, como eu disse há bocado, vale sempre a pena. Quando essa entrega é completamente genuína e desinteressada, ela volta para ti a todo momento. E eu comigo, olha, ela volta a cada instante, a cada pequenino momento que eu vou vivendo no dia-a-dia. Ela volta para ti. Às vezes não volta da mesma forma nem por parte das mesmas pessoas, mas no nosso caso eu acho que o que se sente muito é que voltou por parte daqueles em quem vocês investiram esse amor, sem pensar nesse investimento, fizeram porque sim. Qual é a sensação disso? É um orgulho tão grande, é uma sensação de realização tão completa, de tu dizeres tudo valeu a pena. É o orgulho, estás a perceber, de tu chegares a qualquer lado e dizerem-te, por exemplo, em relação a ti, dizerem-te, ai tal, o seu sobrinho, ai que espetáculo. É ir a qualquer lado e dizer, o Pedro é extremamente educado, isto é, o Gonçalo é um amor, é o Chogas é um gentleman. É, no fundo, em 1000 coisas que me são ditas sobre vocês, 999 são positivas. E a negativa é do género, é mandrião, ou é refilão, ou é teimoso, mas são características só. Isso todos nós somos, percebes? Quer dizer, não são problemas de caráter? Não, são coisas que todos nós temos um bocadinho, e temos dias em que somos assim. O orgulho que eu sinto nos seres humanos que vocês são é uma coisa que me enche as medidas, porque faz-me dizer tudo aquilo que te faltou e que tu sentiste falta, porque o que nos falta muitas vezes não nos faz sentir falta. E hoje em dia eu tenho a certeza absoluta que consegui fazer por vós aquilo que na altura me fez falta a mim. Ouvir falar de nós é um bocadinho ouvir falar de ti e da tia. É também. É sentir, como eu digo muitas vezes, que se nos seres humanos vocês se tornaram existir pelo menos 1% de influência minha e da tia, já nos enche completamente de satisfação, de orgulho desmesurado mesmo. Na última parte. Como é que foi perdê-la? Foi. Que é isso de não sobreviver a esta experiência? Tive muito receio. Se um dia tu não estiveres cá e nós, os teus sobrinhos, estivermos a rever este vídeo, o que é que tu queres que a gente registre de ti? Há mais. Já subscreveram o canal? Já puseram aqui o vosso gosto? Já partilharam esta entrevista com alguém? Então de que é que estão à espera? Este é o vosso trabalho de casa.